Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas leituras, aos nossos conteúdos, né? Às nossas atividades de história, né? Do livro 2, primeiro capítulo. Então, nós ficamos, né? A tia terminou a aula passada, né? De explicar a aula passada, na página 221. Né, os africanos, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês umas gravuras, vou mostrar para vocês um texto, tá? Que nós vamos comentar sobre a escravidão, certo? Do Brasil. Então nós vamos aqui começar falando sobre os africanos, certo? Então estou na página 221 e quando for na página 222, que é a continuação, né, que deveria ter sido, porque não foi bem explicado, né, bem lido essa parte dos africanos, então eu resolvi novamente rever essa página, tá bom? Até porque nós vamos participar, vocês vão ver aqui umas gravuras, então eu acho muito interessante que não deu para ser visto na aula passada, certo? Então vamos lá comigo? Vamos lá, crianças, olha só. Africanos. Os africanos chegaram ao Brasil trazidos pelos portugueses, na condição de escravizados. Eles faziam todo tipo de trabalho, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a construção de obras públicas, como estradas. No final do século XVIII, 1701 a 1800, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, os africanos e seus descendentes já formavam a maioria da população brasileira. Nessa época, eles não eram sequer conhecidos, considerados pessoas, muito menos cidadãos. E logo não tinham qualquer direito assegurado. A cidadania é um dos direitos, né? Os direitos somente eram aplicados aos portugueses, né? Então a cidadania era só para os portugueses, né? Os africanos ninguém considerava como pessoa, certo? Vale lembrar que os africanos fizeram parte da construção da cultura brasileira. Sua forma de viver, as práticas de resistência, a culinária, as danças, a música, o vocabulário e as crenças religiosas são parte integrantes da cultura nacional. O reconhecimento da importância da cultura de matriz africana, no entanto, veio tardiamente na história do país, né? Então veio depois, muito tempo depois, muito tarde, né? Então, gente, aqui nós temos essa aba digital, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Essa aqui é a abolição da escravatura e seus significados no Brasil, tá? Então aqui nós temos 1888 e embaixo eu vou ler para vocês. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Com esse documento, e a partir desta data, todos os escravizados africanos e afrodescendentes estavam livres. Mas essa liberdade jurídica não os libertava. Realmente, havia todo um contexto social para romper os grilhões, ou seja, a maioria das pessoas ainda tinham preconceitos contra essa parcela da população brasileira. Então vocês estão vendo aí, ó, domínio público, essa é a carta,
né, que a princesa Isabel assinou, tá? Que se chama Lei Áurea, né? Mostrando aqui para vocês, tá? Isso em 1888. Agora vamos passar para 1851, tá? Olha só. Apesar da abolição e da atuação do movimento negro em favor dos afro-brasileiros, a questão racial ainda era um problema sério no século XX. Somente em 3 de julho de 1951, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, houve a promulgação da Lei número 1390, ou Lei Afonso Arinos, o primeiro código brasileiro que punia pessoas ao praticar atos de racismo e previa igualdade de tratamento e de direitos. Olha só, né? Só depois que Getúlio Vargas assumiu, né, que houve. Olha só. Agora nós vamos para 1985. Olha só. Com a Lei número 7.431, ou Lei CAO, houve a ampliação da Lei Afonso Arinos, declarando o racismo como crime inafiançável, ou seja, se a pessoa for presa por praticar racismo, não conseguirá sair por pagamento em dinheiro, deverá cumprir até 5 anos de prisão, né? Então, essa lei, né, ela deu esse direito, né, para as pessoas se acharem que estão sendo, né, a pessoa está sendo racista com ela, né, dizendo alguma coisa que ela se sinta incomodada, né, com esse preconceito, então, no caso, a pessoa pode ser presa e 5 anos de detenção, não sendo pago fiança. Agora vamos aqui em 1988, tá? Ulisses Guimarães segurando a Constituição de 1888. Então, terminado a ditadura civil militar, houve a promulgação da Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. Como ela foi definida a demarcação das terras quilombolas e a proteção do patrimônio cultural afro-brasileiro. Nesse mesmo ano, houve a criação da Fundação Cultural Palmares, instituição federal dedicada à questão racial no Brasil. Olha só, gente, é tanta data importante, né? Tanto acontecimento importante, né? Que fala, né, do racismo no Brasil, né? Olha só, 2010, aqui, com a lei número 12.228, houve a instituição do Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a defesa dos direitos étnicos de cada pessoa, além de defender os direitos políticos, o combate à discriminação racial e à igualdade de oportunidade, certo? E agora, gente, nós vamos para a nossa página 222. Temos aqui um texto que eu vou mostrar para vocês, tá? O texto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar o texto. Deixa eu só um instantezinho, tá, gente? É só para eu abrir aqui o texto. Eu estava mostrando antes para vocês, tá? Que é o texto que eu estava falando para vocês, que eu queria que vocês soubessem. É aqui.
Olha só. A realidade aumentada trata da abolição da escravatura. Antes de apresentar esse RA que eu queria apresentar para vocês, que eu apresentei para vocês, né? Eu vou ler o texto para vocês. Apesar das variações de acordo com as diferentes regiões do país, a abolição da escravatura não eliminou o problema do negro. A opção pelo trabalhador imigrante nas áreas regionais mais dinâmicas da economia e as escassez, oportunidades abertas ao ex-escravo em outras áreas, resultaram em uma profunda desigualdade social da população negra, fruto em parte do preconceito. Essa desigualdade acabou por reforçar o próprio preconceito com o negro. Então, gente, olha aqui, depois da leitura do texto, nós íamos debater sobre isso em sala de aula, né? Mas você em casa, com o papai e com a mamãe, vocês vão debater, tá? Vão conversar, né? De acordo com o que vocês estão, olha só, né? Estão assistindo a aula da tia Cris, né? Vocês vão falar para o papai, né? Para poder eles acompanhar a leitura de vocês, tá? E o raciocínio de vocês, para você perguntar como era, né? Como era, se ele sabe de alguma história, né? Que de algum preconceito com o negro, né? Racismo, alguma coisa assim. E aí vocês conversam, né? Com o papai e com a mamãe, né? Sobre essa importância, né? Que houve da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, né, no dia 13 de maio de 1888, e vocês vão conversar com o papai e com a mamãe sobre essa data, né? Então, gente, vamos aqui para nossa continuação. A construção da cidadania brasileira. Quem era cidadão? Vamos pensar como foi o processo de construção da cidadania brasileira. No período colonial, diferentes grupos sociais conviviam nas terras brasileiras, como os portugueses, brasileiros, indígenas e africanos. Essa situação gerou inúmeras situações, né, de conflitos, até que, em 1822, o Brasil se tornou um país independente. E uma pequena parcela da população estabeleceu quem tinha direito a ser ou não cidadão. Os cidadãos portugueses que vieram viver na então colônia portuguesa trouxeram consigo um grande arcabouço cultural. Não apenas a língua, né, oficial do país era portuguesa. Os hábitos do cotidiano, as comidas, as danças, as crenças também foram trazidos de Portugal. Durante muitos anos, o catolicismo, prática, né, religiosa veio de Portugal, foi a religião oficial do Brasil. Por conta desse caráter oficial, festividades da região católica, a exemplo das festas juninas, tornaram-se parte importante da cultura de algumas regiões. Olha que interessante, né? Vocês sabem disso, certo? Eu estou na página 222, tá, gente? Aí nós temos aqui, as festas juninas ocorrem em todas as regiões do Brasil. Você já viu uma? Pesquise e registre seu caderno como são comemoradas as festas juninas em sua região. Então a gente sabe, né, que tem os festivais né, festas juninas, festivais juninos. Nós sabemos que tem muita comida típica, né, no caso mais de milho, né, feito com milho. Então sabemos que as roupas são xadrez, as roupas são coloridas, né? Então você vai pesquisar mais, tá bom?
Na atualidade, cada pessoa pode seguir a sua religião, quer escolher, ou até mesmo não seguir nenhuma. Ainda assim, o catolicismo é a religião da maior parte da população brasileira. Diversas são as festividades populares de caráter religioso, como as festas do dia 12 de outubro, em homenagem a Nossa Senhora da Aparecida. Considerada a padroeira do Brasil, as festas juninas são homenagem aos santos católicos: Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho e São Pedro, 29 de junho. Certo? Então vamos lá. Olha só. Direitos civis dos afrodescendentes no Brasil. Durante o período da colonização no Brasil, eu estou na página 223, tá, gente? O trabalho pesado, como aquele realizado nas plantações de cana-de-açúcar, era realizado pelos africanos, na condição de escravos, escravizados. São consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento em troca e não ter direito à liberdade. A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política para Dom Pedro II, o imperador que governou o Brasil entre 1840 e 1889. A Inglaterra pressionou o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. O Brasil foi um dos últimos lugares da América a declararem a abolição da escravatura, seguido apenas por Cuba. A pressão inglesa não foi o único fator para a criação de leis que promovessem gradativamente a abolição da escravidão, uma vez que os próprios trabalhadores escravizados pressionavam o governo cada vez mais por sua liberdade. Observe a seguir algumas conquistas da população africana e afrodescendente que resultaram em leis no Brasil e aos poucos garantir a melhoria das condições de vida dessas pessoas. E ela também, a Constituição, né, ela deu início à cidadania, certo? Então aqui nós temos Lei Áurea assinada pela, né, Princesa Isabel em 1888. Aqui, gente, nós temos as datas, temos aqui as leis, tá? 1850, Lei Eusébio de Queiroz determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. 1871, a Lei do Ventre Livre. A partir dessa data, né, 1871, as crianças afrodescendentes nascidas de mãe escrava seriam libertadas, né, seriam libertas. 1885 é a Lei do Sexagenário. Ele libertou escravos com mais de 65 anos de idade. Em 1888 teve a Lei Áurea, né, determinava a abolição da escravatura e a libertação dos escravizados, certo? A escravidão. Então aqui nós temos a primeira questão nessa atividade que vocês estão aí na página com a tia Cris, tá? Temos assim: passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravidão. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indiquem ações de desrespeito aos direitos civis de afrodescendentes. Lembra que eu conversei com vocês, que aqui vocês iriam falar com o papai, conversar com o papai sobre isso? Pronto, então é a hora para você conversar com o papai, né, ter os seus conhecimentos do papai, certo? Gente, aqui a tia até finaliza a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade falando sobre cultura, religiosidade africana no Brasil, tá? Então eu vou só o primeiro parágrafo, que são os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais, curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Então, gente, é bem importante, né,
essa parte também, para vocês conhecerem, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom? Beijo, se cuidem. Tchau, tchau.